igreja. Prazer estar aqui. João 10:10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Podem sentar. Várias passagens da Bíblia retratam quem é o ladrão, quem é o nosso inimigo. Inimigo que eu digo porque toda hora a gente vai ser tentado. E a gente vai falar sobre isso. São 20h49. Vou falar em 20 minutos para a gente ter tempo da ceia, ter tempo da apresentação. Mas se a gente vai em Apocalipse, lá está escrito que os céus estão em glória, porque ele foi lançado para fora das hostes celestiais, e diz: ai de ti, ó terra e mar, porque ele, o vosso inimigo, sabe que o fim dele chegou e ele vem para nos destruir. 1 Pedro 5,8 vai dizer que ele está ao derredor, bramando como um leão doido para nos tragar. Eu queria começar contando uma história. E queria que você imaginasse comigo essa história. Um rapaz, um discípulo, andando com seu pastor. E aquele pastor clássico, terno, Bíblia, e eles andando. E o discípulo aprendendo com aquele pastor, cada detalhe, cada situação. E eles entram numa floresta linda. E o pastor começa, Salmo 19, olha, aqui se revela a majestade do Senhor. Essa terra, essa planta, ele vai falando dessas flores, e o discípulo vai ficando apaixonado. Esses animais, e o discípulo, mestre, ele vai andando, e ele vai falando, de repente ele chega num riacho. E aí ele olha, vai andando pelo riacho, e ele chega agora na parte mais profunda do riacho. E quando ele chega naquela parte mais profunda, na margem uma mulher. E ele vai com compaixão, o pastor chega para ela com a Bíblia na mão, com a cruz, e ela reconhece logo que é um pastor. E ele vira: minha filha, o que está acontecendo? Por que você não atravessa o rio? Ela: pastor, eu tenho muito medo, não sei nadar. E ele, sem pensar duas vezes, pega aquela mulher no colo, atravessa com ela, pesada, atravessa, deixa ela do outro lado da margem, segue caminho. E ele repara que o discípulo, a partir daquele momento, ficou mudo, ficou calado. E ele vai falando das maravilhas de Deus, e o discípulo murmurando, falando, respirando fundo. E eles chegam agora num local onde eles vão lanchar. E o pastor tira o lanche, olha para o discípulo e fala: rapaz, o que está incomodando o teu coração? E o discípulo não pensa duas vezes. Pastor, francamente, o senhor, homem de Deus, pegou aquela mulher seminua, botou nos teus braços para atravessar o rio. O senhor, homem de Deus, não podia ter feito isso. Desculpa, pastor, mas eu estou sendo bem sincero com o senhor. E o pastor vira e fala: pois é, aquela mulher estava pesada, se tu soubesse o alívio que foi deixar em segurança na outra margem do rio. Mas eu estou vendo que você vem carregando esse peso no seu coração ao longo do caminho todo. Eu contei essa história porque essa história ela fala de julgamento. Se a gente for na palavra, lá em Mateus 7, de 1 ao 3, diz: não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga ou da trave que está no seu próprio olho. Se a gente for para 1 Samuel 16, 7, e a gente falou isso hoje, mas o Senhor disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Eu falei aqui de julgamento, mas eu podia ter falado de murmuração, podia ter falado de fofoca, podia ter falado de ganância, inveja, ambição, podia ter falado de medo, podia ter falado de vários, apostasia, podia ter falado de vários problemas que a gente tem, que estão em 2 Timóteo 3, que são os problemas do fim dos tempos. O homem se tornará egoísta, avarento, presunçoso, ambicioso. É a nossa sociedade. Só que hoje eu queria, dia de ceia, trazer os nossos olhos para o nosso corpo. Aquele discípulo esqueceu de uma palavra importantíssima, que foi:
o mestre, o pastor, olhou para aquela mulher com compaixão. Ele não conseguiu ver o sentimento que havia, o coração que havia daquele pastor. E a gente é assim. A gente esquece com muita facilidade, João 13:34, que, na sequência, Jesus dá uma lição lavando os pés dos discípulos, inclusive do filho da perdição. Ele vem e lava os pés. Depois fala para o filho da perdição, vai, o que tem que fazer, vai rápido e faz logo. E aí depois, ele sozinho, depois que ele ensinou que não havia preferido entre eles, quem é o melhor, de quem o mestre mais gosta, não, eu gosto de todos, eu vim para servir vocês. E ele vai, em João 13:34 diz, um novo mandamento vos dou, que amei o teu próximo como eu, Jesus, amei. Aquele pastor estava amando, com a compaixão de Cristo. Mas o peso do julgamento seguiu durante todo o caminho e impediu o discípulo de ver todas as maravilhas que estavam pelo caminho. Assim é a nossa jornada. Em setembro a gente teve São Cosme e São Damião, docinhos do mundo. As crianças foram atrás dos docinhos, da cocada, da Maria Mole, do doce de abóbora, do suspiro. Foram atrás. E o mundo todo dia coloca para a gente os seus docinhos. O julgamento é o ego querendo falar mais alto e dizer que eu sou melhor e querendo mostrar e acusar, quando eu esqueço de olhar para mim. A todo dia eu esqueço do mandamento de Deus. Hoje, quando eu estava sentado ali, eu falei assim, não vou falar essa palavra. Eu vou falar Deuteronômio 8. Do 6 ao 15, a Karine vem e ela fala Deuteronômio 8. Do 6 ao 15 diz o seguinte, o discurso de Moisés, Deuteronômio é um livro que fala da aliança, ele renova a aliança, ele traz a lei, mas ele fala o seguinte, olha, vocês estão indo rumo à terra prometida, e para ser bem leal, eu vou relembrar tudo o que foi feito. Eu vou relembrar o período do deserto, eu vou lembrar como Deus chegou, eu vou lembrar como Deus puniu uma geração, porque se afastou, porque murmurou, e eu vou lembrar tudo isso para a gente renovar a nossa aliança. Em Deuteronômio ele vai dizer exatamente a preparação para esse novo mandamento de Jesus. Ele fala, não se esqueçam de tudo que vocês passaram. Não se esqueçam de como Deus chegou, Jeová Jireh, com a provisão. Não se esqueçam como Moisés falou na segunda vez, quando recebeu pela segunda vez as tábuas. Moisés vira e fala, Senhor, como é que vai ser? E Deus diz, fica tranquilo, na Bíblia do Bess. Eu vou mandar um anjo com vocês para cumprir com todas as bênçãos e com as minhas promessas, porque eu sou leal. E Moisés diz e fala, não, olha a autoridade que Moisés tinha. Não, eu não quero só bênção, eu não quero só promessa, eu quero a presença. E ele tinha tanta autoridade que Deus vira e fala, por causa do teu pedido eu vou contigo. Se não fores, e a presença dele está aqui. A pergunta não é se você a pergunta não é nem essa, se você consegue sentir e enxergar a Shekinah e a presença do Senhor aqui. Essa pergunta é fácil de responder. Já me arrepio só de fazer essa pergunta. A pergunta que eu quero deixar no teu coração é, quando passar pelo alizar, quando passar pela porta, essa presença vai estar contigo? Essa presença que vai fazer você lá fora honrar e entender que a cegueira de João 9, quando Jesus está andando com os discípulos e fala, mestre, ele é cego por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados do pai, dos pais dele? E Jesus vira e fala, nem uma coisa nem outra. Ele é cego para que a glória do Senhor se manifeste. Eu queria te dizer que nós somos cegos ainda. Nós somos espiritualmente cegos. Eu falo isso sem nenhum, porque eu sei que Deus quer fazer muito mais. Ainda que os seus olhos estejam abertos, ainda que você já esteja ressuscitando pessoa, ainda que você tenha o dom de línguas, de profetizar, de interpretar, eu quero te dizer, Deus quer e tem mais para a gente. Porque a palavra dele diz que ele é poderoso para fazer infinitamente mais pelo poder dele que opera em nós. É o poder dele, o Espírito Santo está aí, tu é templo do Espírito Santo. O poder dele está aí. E aí vem a pergunta, se o poder dele está aí, e essa pergunta serve para mim,
Será que a gente tem feito infinitamente mais para o reino? E agora já foi embora. Será que eu tenho feito infinitamente mais para o reino? Será que eu posso um pouco mais? Será que meus olhos estão fechados pela sobrevivência do mundo? Eu entro no módulo sobrevivência. Qual o boleto que eu tenho que pagar amanhã? Qual o problema de hoje? Vamos matar um leão a cada dia. Deixa eu te falar uma coisa. O nosso Deus, Ele já matou todos os leões. Ele é o leão da tribo de Judá. Na cruz do Calvário, Ele foi um sacrifício vivo por nós. Então não tem nenhuma condenação. Aleluia. E a gente toma posse disso e entender o seguinte. Felizmente, Ele nos avisou que o mundo lá fora é um mundo ruim. Ele nos avisou que a gente ia ser perseguido por amar a Ele. Ele nos avisou que a gente tinha que fazer o que? Alimentar o espírito e lutar contra a carne. E desculpa, Deus é muito misericordioso, de verdade, comigo também. Contigo. Porque a toda hora a gente é seduzido pelos docinhos do mundo, por um seriado, por um Instagram, por um Facebook, por uma novela, que ainda é escravo da novela, por um cigarro, por um copo de cerveja. Quer ver? Por um padrão que, se eu não me enquadro, eu sou rejeitado e eu não tenho a presença e a certeza da minha identidade e me curvo. Todo mundo está fazendo o cabelinho bolinha, eu tenho que fazer também. Porque senão meus amigos não me aceitam. Toda garota veste um biquíni, mas eu tenho que vestir também. Aí eu saio de casa a crente, mas quando eu estou com as minhas amigas eu mudo para poder ser aceita. Eu vou me moldando ao mundo. Gente, isso é adultério espiritual. Quando Moisés, já que a Karine falou de Deuteronômio, Deus me tocou para falar em Deuteronômio, quando Moisés vira e fala os discursos de Deuteronômio, Josué vai repetir. É tão importante que Josué vai repetir no final do livro de Josué, ele vai relembrar tudo o que foi feito e vai dizer o seguinte: eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, o Evangelho ele não é complexo. Não tem complexidade nenhuma em você entender a palavra. Primeiro que quando você começa, o Espírito vem e revela a palavra para você. Então não tem. Então dizer que é difícil, é muito difícil ler a Bíblia, mas já leu toda a coleção de Harry Potter, do Senhor dos Anéis, é muito difícil ver o filme Ruth e Boaz, mas já viu Star Wars 10 vezes. É muito difícil ficar acordado numa vigília, mas vira à noite com os amigos. É muito difícil. Não é. A regra é clara. O Evangelho é simples. Complexo é a luta contra a nossa carne. Aleluia. Essa é complexa. Complexo é entender que quando o outro faz alguma coisa, não é o outro que está fazendo, ele está sendo usado para fazer, porque a nossa guerra, a nossa luta não é contra a carne, é contra principados, potestades e dominadores tenebrosos do outro mundo. O outro está sendo usado, mas quando eu tenho o olhar de compaixão, eu entendo isso, me afasto e oro pela pessoa, oro por mim, mais joelhos dobrados, Aleluia. mais devocionais verdadeiramente entregues ao longo do dia. E como é fácil a gente sair. Hoje eu saí da unção, por causa do incircunciso andando a 5 por hora na nossa frente, engarrafando todo o trânsito. E quase que estrago o meu programa com a minha esposa. Mas eu já aprendi agora a respirar. Eu estava com fome, comi, fui alimentado, Deus chegou. Mas é normal. Sabe por que é normal? Para a gente já caminhar para o término. É normal porque Isaías 64, ele vai dizer quem somos nós diante das justiças e das verdades de Deus. Aleluia. Ele diz que nós somos trapos
de imundícia. Naquela época não havia absorvente. Tanto as mulheres como os leprosos, qualquer filho, colocavam ataduras, panos. Então, as mulheres usavam no fluxo menstrual panos. E elas ficavam afastadas, porque eram consideradas impuras durante o fluxo menstrual. O que sobrava, o resíduo, o trapo, Isaías diz que as nossas justiças e as nossas verdades são como os trapos de imundícia. É o que a gente é. É o que a gente era. Porque Isaías 53 vai dizer que ele mandou o filho para moído, mudo, no madeiro, morrer por nossas iniquidades e transgressões. E aí, quando acontece isso, acontece uma coisa maravilhosa. Eu não posso fazer isso, Pastor Nilson não pode fazer isso, Karine não pode fazer, como é que é teu nome, irmão? Juliano não pode fazer isso, Bruno não pode fazer. Acontece uma coisa que é um nó na garganta. E tu não sabe explicar por quê. Uma lágrima que sai, tu estava lutando para ela não sair, e tu não sabe explicar por quê. Uma vontade de se prostrar e se ajoelhar, e tu não sabe explicar por quê. Um nojo da tua vida passada, que tu tem que levar um tempo para entender que aquele nojo, na verdade, é uma tristeza profunda por não ter conhecido isso que eu estou te apresentando hoje, falando que é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. A palavra vai dizer que nada que a gente faça nos faz ter fé. O que a gente faz pode exercitar a nossa fé. É o relacionamento que a gente falou com Deus. A gente exercita esse relacionamento. A gente cultiva, a gente cativa, mas se você já tem essa fé, saiba que Deus te deu o dom, porque a palavra vai dizer que não se glorie da fé que tu tem. Ela é dom que vem de Deus. Aleluia. E esse dom, Romanos 3:23, faz você depositar a fé em Cristo Jesus. E é pela fé em Cristo Jesus que todos nós que estávamos destituídos da glória de Deus, nos reconciliamos. E a gente ganha uma nova identidade. De trapos de imundícia, nós somos, João 12, filhos de Deus. João 15:15, amigos de Cristo, co-herdeiros dele, de todas as promessas do Pai. Nós somos servos, mordomos do Senhor. Aí você vai falar, pô, Bézio, mas o que tudo isso tem a ver com a história do pastor que estava andando com o discípulo? Aquele discípulo andava lado a lado com o pastor, mas ele não entendia a mensagem do pastor. Ele cumpria uma liturgia de caminhar todo dia. Tem gente que cumpre uma liturgia de domingo vir, de chegar aqui achando que vai ter algo místico, que vai receber o corpo. Ah, isso vai te dar poder. Eu quero te dizer que o poder já está contigo. Você não ceia para ter poder. Você vem para estar culto e cear, porque você já tem esse poder contigo. Quando a gente olha para o julgamento, é fácil a gente ver, e a gente vestir a carapuça, porque toda hora a gente julga o outro. A gente julga a roupa, a gente julga o cabelo, a gente julga a tatuagem. Esse cara com tatuagem vai pregar. A gente julga a todo momento. E é normal, porque a gente ainda tem aquele Adão vacilão com a gente. Estava tudo bem, mas ele vacilou. E esse vacilo faz com que nós nos tornemos pecadores. Mas quando eu tenho um olhar de compaixão, eu começo a entender que é um milagre Alice. Eu começo a entender que é um milagre a gente estar aqui. Eu começo a entender que fazer parte da ceia do Senhor é um privilégio. Eu começo a entender que tudo, murmuração, avareza, vir aqui e colaborar e ser generoso é um privilégio. Mas o inimigo vem e fala, sei lá como é que o pastor vai usar esse dinheiro. Gente, isso é problema dele e Deus. O meu problema com Deus, ou a minha questão com Deus é até aqui. Meu coração, generosidade. O exercício da liberalidade. E voltando lá para Deuteronômio,
ele vira e fala, Deuteronômio 8, tudo o que aconteceu. E no final ele diz, duas advertências finais, eu vou fazer essa, a gente acaba. A primeira é, cuidado. Agora que você tem casa, que você tem ouro, que você tem gado, que você prosperou, que tu está entrando numa terra que emana leite e mel, que você vai vencer gigantes, que você vai ter promessa, que você vai estar recebendo as promessas. Cuidado, porque o orgulho vai chegar e ele vai te destruir. Que ele cresça e a gente diminua, que é o que João Batista falou, estou perdendo a minha vida, não, eu estou ganhando a minha vida por servir a você. Esse é o primeiro cuidado que a gente tem que ter. Cuidado daquele que está de pé para que não caia. E o segundo, o Espírito Santo está aqui. Está aí. Mas da mesma forma que ele chegou e ficou, ele também vai. E quem diz isso não sou eu. É o anjo, a igreja de Efésios. Ele vira e fala o quê? Cuidado você que perdeu o primeiro amor. Lembra desse primeiro amor. Ele falou às igrejas. Em Laodiceia ele vai dizer, cuidado você que está dando, eu chamo de Miguel Gospel. Nem quente, nem frio. Tu está na mornidão. O nosso Deus é um Deus leal, santo, verdadeiro. E Ele quer de nós um compromisso, uma entrega. E essa entrega é o que mantém a chama acesa. Essa entrega é o que todo momento faz a gente refletir. E eu quero voltar a dizer isso, fica tranquilo. O inimigo vai usar os problemas, vai usar os defeitos a toda hora do teu passado para te acusar. Mas saiba que ele morreu na cruz do Calvário e levou nossas enfermidades, nenhuma condenação há. Você é, Romanos 12:2, nova criatura. Então a arma do passado não existe. Aleluia. A segunda coisa que o inimigo vai usar, Deuteronômio já matou, já tem advertência, é o teu ego, é o meu ego. Ah, você é muito melhor do que isso, quem é você para ir lá? Que ele cresça, eu diminua, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E a terceira coisa que o inimigo vai usar, que está em Deuteronômio também, levado ao deserto. Jesus foi levado ao deserto, mas ele foi levado ao deserto para ser tentado na palavra. Deuteronômio manda você ler a palavra, a lei. Mas a lei, ela morreu? Não! Jesus vem e ele nos dá a graça. Mas a graça, a liberdade, mas a graça sem a lei é libertinagem. A lei continua, as ordenanças apontam para onde Deus quer me levar. Deus, Cristo, me aponta para a salvação. Quando Jesus vai ser tentado no deserto, antes ele se batiza. E ele diz, levado pelo Espírito Santo para ser tentado, e o diabo tenta ele usando Deuteronômio, a palavra. E para cada palavra que ele usou, Jesus, o homem, respondeu. Porque não foi o Jesus Deus, porque senão era mole. Que exemplo que ele deixou para a gente? Ele, homem, foi lá e face a face com o inimigo, com o diabo, ele venceu na palavra. Mas não esqueça isso. Quem deu discernimento para ele responder foi quem levou ele para o deserto, o Espírito Santo. E a pastora André falou uma maravilha hoje que foi, quando tu vai para o deserto, é porque tem um propósito. O Espírito Santo leva, mas ele guarda, ele protege. Que a gente possa hoje vir aqui para a ceia, renovando os nossos votos como noivo de Cristo, renovando os nossos pensamentos como corpo de Cristo, como separados, como os santos, vindo aqui para se alimentar espiritualmente, para entender o seguinte: nunca é somente por nós. Deus faz por nós, mas nunca é somente por nós, mas é principalmente através de nós. Você quer saber qual é o propósito da tua vida? Ser usado como instrumento poderoso na mão de Deus para fazer a bênção circular. Clóvis Barros Filho, um filósofo, vai dizer que o filé mignon da vida é quando você consegue entender que mesmo com todos os teus problemas, tu pode fazer a vida do outro um pouquinho melhor.
E eu pego a palavra e digo para você agora, para encerrar de verdade. Quando você faz isso e faz a bênção circular, sempre sobra um resíduo, um pouco. Aquela sensação, sabe, que pô, tu foi útil, que fez bem. Não é orgulho, é uma satisfação que tu não sabe nem explicar. Você fala, caramba, como é que eu levei lá o negócio, a menina chorou porque recebeu as agulhas. E o cara que me doou recebeu a filmagem e falou, Bez, isso estava aqui em casa encalhado, como é que Deus é lindo. Esse residual que fica quando a gente faz a bênção circular é o que justifica a nossa existência. Se você sente que está faltando alguma coisa na tua vida, eu te digo, não é carro, não é dinheiro, não é mulheres, não é jogo, não é bebida, não é cigarro. É o residual da bênção que você ainda não fez circular. Faz a bênção circular que você vai receber algo inesquecível e que justifica a nossa existência. Obrigado, igreja, bom culto. Liberalidade.